Queridos irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E nessa segunda-feira, dia 15 de agosto, estamos celebrando a Semana Nacional da Família. Ontem celebramos o Dia dos Pais e na vocação dos pais queremos celebrar a vocação de ser família. Esse ano com o tema Amor Familiar, Vocação e Caminho de Santidade. Amor familiar, vocação e caminho de santidade. E queremos celebrar, então, aqui também no nosso canal, nós vamos trazer os textos da nossa Semana da Família para que você esteja em sintonia com toda essa reflexão bonita que a Igreja do Brasil nos propõe para as famílias, evangelizando famílias durante toda esta semana. E para essa segunda-feira, primeiro dia que nós vamos fazer a Semana da Família, o Evangelho proposto, Mateus capítulo 6, versos 1 ao 4. Cuidado para não praticar de vossa justiça diante dos homens, para serdes vistos por eles. De outra forma, não recebereis recompensa de vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não mandes tocar a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para receber glória humana. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando deres uma esmola, não saiba tua mão esquerda o que fez a sua direita, de modo que a tua esmola fique em segredo, e teu Pai, que vê o que está em segredo, te retribuirá. Até que o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de vida e salvação para todos nós. Querido irmão, querida irmã, a Semana da Família quer enfatizar dois pontos fundamentais para a vivência do amor em família: a vocação e o caminho de santificação. Vocação e santidade. Ou seja, é preciso mais do que nunca reafirmar que a vida em família, que o matrimônio é sim um caminho vocacional. É um chamado. E se é um caminho vocacional, se é um chamado de Deus, Deus nos chama para a santidade. E a nossa Semana da Família está muito ligada à proposta do Papa Francisco acerca da vivência da santidade no mundo contemporâneo. E por isso vai trazer as bem-aventuranças como um grande itinerário para fazermos um caminho de santidade. Hoje, com o tema Ser Pobre no Coração. A primeira bem-aventurança: felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E o Evangelho, Jesus, de alguma forma, ele mostra que a caridade não é apenas dar alguma coisa para alguém. Que a caridade é preciso ser praticada não para aparecer, não para ser chamado de bonzinho, mas a ação que já agrada a Deus é aquela que nasce do coração. Por isso que o Papa Francisco diz: ser pobre no coração, isso é santidade. Porque não adianta você ser pobre socialmente falando e ter um coração de rico. Não adianta você fazer caridade, mas para aparecer. Jesus chega a ser radical, né? Que a sua mão esquerda não saiba o que fez a sua direita. Ou seja, não precisa tirar fotos e publicar nos jornais a caridade que fazemos.
Porque a verdadeira caridade é aquela que nasce da necessidade do outro. Eu não faço caridade porque eu quero me aparecer, mostrar que eu sou bonzinho, mas porque o outro precisa da minha caridade. Portanto, quando você for realizar a sua obra de caridade, lembre-se, é no silêncio da ação e Deus vê o seu coração. É no silêncio da ação que Deus toca a sua sensibilidade. Não podemos pensar uma caridade de forma espetaculosa só para serem vistos pelas pessoas. As ações externas que nós praticamos para sermos vistos, elogiados, têm pouco valor diante de Deus. Agora, como viver essa caridade, por exemplo, lá no interior da nossa família? O marido com a esposa, os filhos com os pais, os jovens com os idosos. Quantas vezes ninguém vê um neto que cuida da avó, por exemplo? Ninguém elogia um filho que se dedica ao cuidado com o pai, com a mãe, uma nora que cuida da sogra, os pais que dedicam a vida aos filhos. É uma caridade escondida que nós vivemos na família. Mas aí está o grande caminho de santificação. É preciso aprender que a caridade começa dentro de casa. Porque quantas vezes é aqueles ali que convivem conosco que mais precisam de nós. Então que hoje, nesse primeiro dia da nossa Semana da Família, possamos olhar esse Evangelho e nos perguntarmos: como estou vivendo a caridade no interior da minha casa, no escondido da minha família, no silêncio do meu quarto, da minha cozinha. Que o Senhor nos ajude a celebrarmos bem essa Semana da Família, de casa em casa, de família em família, de zonal em zonal, de setor em setor, de comunidade em comunidade. As famílias do Brasil unidas em oração, em reflexão, em missão. Que o Senhor abençoe as nossas famílias e que possamos crescer cada vez mais no cuidado, no zelo, por que não, na caridade uns aos outros, e assim estaremos fazendo um caminho de santidade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus misericordioso, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Boa caminhada, boa Semana da Família. Fiquem com Deus.